Fala, visionários! Visionários, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês 3 pontos principais onde nós possamos, antes, entender porque talvez a gente vem enfrentando muitas dificuldades interpessoais de lidar com as pessoas e por que a gente não consegue ser mais bem-sucedido com as pessoas, às vezes com a gente mesmo, porque o conflito, na verdade, ele também é intrapessoal, ou seja, aqui dentro são muitas coisas, muitas dúvidas, temos intriga com a gente mesmo, e aí quando a gente se une com o outro que também tem as suas intrigas, as suas limitações, os seus questionamentos, aquela parte que a gente não aceita de nós mesmos e nem tão pouco do outro, quando a gente se junta, se une, existem situações conflitantes e que faz a gente ou bater de frente, ou engolir sapo, ou andar mais do mesmo. O fato é que eu vou trazer situações que vão fazer com que a gente identifique os nossos modus operandi, a maneira com que a gente se relaciona e como talvez estejamos pensando no momento em que nós estamos vivendo e que estão trazendo resultados talvez até indesejáveis. Porque existem grupos de pessoas, existem aqueles grupos de pessoas que vivem um imbróglio e vivem uma infelicidade muito grande no ambiente de trabalho porque não tem por onde correr. Porque não tem, não dá. A pessoa, ela não tem mínima condição de fazer diferente, de ter a opção de escolha. Mas e quando nós temos a opção de escolha? Que nós estamos parados nas crenças, nos medos, nas inseguranças, nos achismos, e assim, e refém das pessoas. Então é tudo isso que nós vamos falar. E claro, contudo, a gente fecha dando dicas, caminhos para que a gente consiga burocratizar menos as nossas vidas, porque até o próprio conhecimento que nós estamos buscando, nós estamos burocratizando às vezes. A gente burocratiza demais, a gente quer às vezes fazer tudo certinho, quer pegar um método como se ele tivesse empacotado, enlatadinho, e vamos usar isso do mesmo jeitinho assim que é. E não é porque não tem método enlatado. O que tem são situações, são métodos, são caminhos que vão te fazer agir melhor, ser melhor, ter resultados melhores, mas mediante, claro, ao cenário que você está vivendo. Eu posso dar uma ferramenta para 5 mentorados, posso dar uma dica, um caminho, age dessa forma. E cada um vai agir da mesma forma, do mesmo jeito, e cada um vai pegar aquilo enlatadinho e vai levar. Provavelmente dos 5, um vai ter resultado. Porque você vai pegar aquilo que você já foi te apresentado, que existe de bom, e vai aplicar isso da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. As lives e os vídeos semanais que eu faço aqui, ele vem para isso. E são para poucos quererem, pensarem e decidirem fazer diferente. E tá tudo bem. Eu até anotei alguns tópicos aqui, fiz umas colinhas e tal, porque eu falo muito. Porque eu tenho muito conteúdo para passar, tenho muita coisa para dizer. E a gente se perde, né? E às vezes eu não quero fugir do que a gente está falando aqui para que a gente consiga trazer realmente conteúdo que você possa falar assim, cara, isso me deu uma luz, essa dica eu vou pegar, isso eu vou fazer. E claro, né, mensurar resultados de tudo isso. Porque se você não acompanha os seus próprios passos, como é que você vai saber que está dando certo? Porque às vezes a gente não consegue medir, então a gente vai vivendo, vai falando, vai indo e vai indo. Então a ideia principal isso não estava no escopo, estou colocando agora.
O ideal seria a gente se blindar agora, nesse momento, de tantas culpas. A gente fica se culpando o tempo todo e a gente tem uma autocobrança muito forte. E isso vem aumentando significativamente. E quanto mais a gente se cobra, mais a gente se culpa, mais um ambiente externo vai perdendo o sentido. Deu para entender? Então, nós estamos com muita poluição mental. E quando a gente vai para o trabalho, a gente joga essa poluição, mesmo que a gente não queira. E ainda que você fale assim para mim, Patrícia, eu não estou com poluição mental, mas fatalmente você está convivendo com alguém que tem essa poluição mental, ou que está passando por isso. Porque a gente entra no modus operandi de se rotular. A gente se rotula. E o que a gente precisa entender é que momentos na nossa vida, eles são muitos e cada um na sua peculiaridade. E para cada situação, por mais que sejamos os mesmos, nós temos ali, extraído de nós determinadas situações. Quer o exemplo disso? Relacionamentos a dois. Existem pessoas que te acalmam. Você é a mesma pessoa. Você pode até, em alguns momentos, ter os mesmos destaques comportamentais para várias relações que você teve. Mas existem relações que vêm para te trazer calma, que vêm para te ajudar, para te engajar, te impulsiona. Ainda que tenha pessoas que não valorizem isso, mas tem. Agora, tem relações que, meu Deus, a pessoa veio para fazer turbulência na sua vida, para tumultuar, para tirar de você, ou tentar tirar de você a mínima paz que você tem. Então, percebe? Você é a mesma pessoa, mas para determinados cenários, você se comporta de uma maneira diferente. E não é diferente no ambiente de trabalho. Tem empresa, cara, que flui. Nossa, flui, vai. Você faz o trabalho, o conflito, na verdade, ele passa a ser sadio. Porque o conflito é natural, é importante ter, a gente precisa entender que os conflitos, eles são... O que são os conflitos? Aquela troca de divergência que a gente tem, de estar falando com uma pessoa, não concordo, acho que não é assim, mas quando você está lidando com pessoas sadias, isso flui, né? As pessoas estão trabalhando sempre, haverão erros, mas as pessoas vão estar sempre voltadas para a evolução uns dos outros, em primeiro lugar de si. E você vai, consequentemente, pensando em crescer e não em regredir. Agora, tem lugares que, meu Deus, o lugar parece que ele foi projetado, formatado com a visão do inferno. Tem, cara, não adianta a gente pensar que é diferente. Então, como é que nós estamos nos preparando para esses novos modelos? Porque eu não sei se você já percebeu, isso eu já dizia antes até mesmo da pandemia, mas agora com a pandemia vale reforçar mais, que o mundo depois do Covid, depois da pandemia, apesar da gente estar vendo ainda muitas insanidades comportamentais, a pandemia ela veio para mostrar que nós não somos nada e que nós somos frágeis. Agora, quando eu digo nós não somos nada, eu quero dizer o seguinte, que nós somos tudo aquilo que a gente nem imagina ser e às vezes a gente se coloca numa posição de ser o melhor, quando na verdade nós não somos, porque quem está na frente é o ego. Então, quando o ego estiver na frente, nós não somos nada. Deu para entender? Quando a gente se coloca numa posição de aluno, a gente é tudo. E são raros hoje em dia as pessoas que se colocam numa posição de aluno. Elas até acham que estão como aluno, mas na hora da prática, agem como se fossem somente professores. E ainda numa postura talvez até um pouco autocrática. Porque agora todo mundo, a onda eu quero ter razão, deixa eu falar, aqui eu mando.
aqui eu faço, aqui eu determino, aqui eu decido o que vou fazer. Deu para entender? Então, o que eu trouxe hoje é o seguinte. Existem 3 situações que podem causar muitos ruídos em nossa cabeça, trazendo realmente uma poluição mental. E a poluição mental, ela vem do quê? Ela vem das crenças, de tudo aquilo que eu acredito que é. Eu acredito que é. Eu acredito que se eu levantar, sei lá, de manhã, meu trabalho não rende nada. Eu tenho que levantar tarde, aí eu faço. Eu acredito que se eu levantar tarde demais, meu dia... Eu era assim. Eu sempre acordei muito cedo, mas eu acreditava que se eu acordasse, por exemplo, 9 horas, o meu dia acabou. Cara, olha quantas horas tem das 10 da manhã até, 20 horas, 18 horas. E eu me limitava nessas horas todas por conta de 2 horas a mais que eu dormi. Sendo que eu não parava para pensar o seguinte, espera um pouquinho, Patrícia. Você também precisa descansar, cara. Você também precisa. Por quê? Porque se eu não tiver bem relacionada comigo, eu vou jogar essa má relação aqui dentro para o mundo lá fora. E era exatamente o que acontecia. Eu nunca tive um perfil de chutar balde, de gritar com as pessoas, Eu sempre achei isso pré-histórico, né? As pessoas, não é legal, eu não gosto. E não gosto de ver isso. Eu não gosto de ver pessoas sendo ignorantes, maltratando outras pessoas. A gente pode ficar um pouco alterado, nervoso, irritado, mas destratar, ofender, humilhar, não é legal. Agora, mas às vezes a gente não consegue... Quando eu digo que a gente não se relaciona bem, não é só por uma postura agressiva, mas quando você não está bem com você, até quando o outro não está bem com você, você não tem tolerância, você não tem paciência e pior, você não consegue feeling, você não consegue identificar o que está acontecendo. Então você vai para cima da outra pessoa para se defender e aí acontece todos os conflitos que a gente vê hoje. Chefe, entre funcionários, entre colegas, entre amigos, o ano retrasado e passado, nós tivemos casos trágicos de pessoas até que se mataram dentro da empresa, literalmente, mas assim, se mataram de tirar a vida mesmo. Por questões profissionais, processuais, de eu não ir com a sua cara, questões pessoais também. Então, é o seguinte, nós temos 3 fases que pega muito na compreensão do que a gente está vivendo. Primeiro nós temos uma visão muito romântica ainda do que a gente espera das empresas, do nosso trabalho ali em si, e pior, das pessoas, porque a empresa, na verdade, é formado de pessoas. Nós, sem perceber, mas isso é sem perceber muitas vezes, nós nos colocamos como vítimas do sistema, ou seja, eu vou fazer mais do mesmo aqui. E, como se não bastasse, nós nos colocamos numa posição de super-heróis. Eu vou explicar cada um. Quando nós estamos na posição da visão romântica, a gente, às vezes... Porque a pergunta é, como é que nós encaramos o nosso trabalho? Como é que nós estamos encarando o nosso trabalho? A gente precisa entender. Quando a gente entender como nós estamos encarando o nosso trabalho, a gente precisa entender o seguinte, ele é fonte do quê para você? Porque às vezes a gente encara o trabalho, cada um encara de um jeito. A gente fala assim, eu encaro aquilo que paga as minhas contas. Outros, eu encaro como, sei lá, cara. Sei lá, eu vou lá, me divirto, tem hora até que eu penso que ele é um spa. Eu encaro como
holocausto, parece que eu estou indo para a morte. São respostas inimagináveis. Então, é importante a gente entender como a gente encara, porque nós estamos lidando com pessoas dentro da empresa, quando a gente tem esses embrólios relacionais, às vezes a gente até acha que a pessoa deveria agir de um determinado jeito, e sim, já que é um ambiente de trabalho, mas ela não age. Mas ela não age por quê? Porque a visão dela fatalmente é diferente da sua. Então, quando a pessoa ela tem visões diferentes, começa aí os conflitos. E às vezes a gente não tem tolerância, a gente não tem saco para lidar. E eu não estou pedindo isso para você. Em primeiro lugar, vamos nos olhar. Então, visão romântica é quando a gente... Eu vou dar alguns exemplos, porque são muitos. É quando a gente olha o outro como um amiguinho, a gente quer trazer ele para a nossa vida, para o nosso coração. Tudo bem, eu entendo, a gente passa muitas horas com a pessoa ali e você acaba desenhando toda a sua vida na mão dela, mas no fundo você não sabe quem é a pessoa. Então é muito delicado você se expor tanto, porque você não sabe o dia de amanhã. Então quando a gente olha as coisas com o amiguinho que eu tenho que levar para jantar e a gente se diverte ali e eu desabafo, é complicado. Eu já vi situações de colegas, assim, em pares, um desabafar com o outro, de chorar, de ficar mal mesmo. E na primeira situação que o coleguinha mudou por alguma razão, cara, ele entregou a pessoa, ele expôs a pessoa que se abriu com ele. Então, nessa hora, eu digo para você o seguinte, fortaleça suas amizades, as suas relações fora do trabalho, para você ser menos carente lá dentro. Isso ajuda muito. E você não sabe o quanto ajuda. Porque você, por exemplo, imagina, você entra dentro da empresa com muita sede. Porra, você vai ver água lá, não vai beber? Impossível. É isso que acontece com as nossas carências afetivas. E a gente às vezes tem tão pouca gente aqui do lado de fora que a gente até encontra pessoas bacanas dentro da empresa, mas então é importante a gente analisar se a gente não tem esse comportamento e isso pode nos estar prejudicando e a gente não sabe. E por que a gente não sabe? Porque às vezes nem tudo vem à tona. Às vezes tudo aquilo que você quer de carreira, por exemplo, que você quer melhores condições, que você quer ser mais bem visto, que você está fazendo um esforço danado para que isso aconteça, não está acontecendo e você não sabe nem porquê, e na verdade é porque alguém pode sim estar te boicotando, mas pelo seu próprio boicote, porque o primeiro está começando de você, que está com boa fé demais. Não, Patrícia, mas tem gente muito honesta, muito bacana. Sim, tem, a gente nunca vai generalizar. Esse canal aqui você não vai ver eu generalizando. Mas tem muita gente boa, como também tem muita gente ruim, se você pega a pessoa ruim. Um outro ponto dentro da visão romântica é quando a gente tem o chefe, ou eu não gosto dele, ou ele não gosta de mim, ou até mesmo cabe você também querer fazer o chefe como amigo. Cara, eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Quem conhece minha história sabe de um cara que me prejudicou por anos. Ele era um cara que eu fiz muito isso. Eu conversava com ele em alguns momentos porque nós viajávamos juntos a trabalho. E por isso que eu digo que eu sei que é difícil. E aí por que isso acontecia? Porque aqui do lado de fora eu não tinha tanto contato com as pessoas, que eu vivia para o trabalho. Houve um período da minha vida que eu vivia 120% para o trabalho. E, eu vou falar, você fica carente de conversas e tal. E depois essas conversas, elas estão sempre ali muito pautadas no profissional. Então, naquela primeira brecha que você tem de falar qualquer coisa da sua vida pessoal, na verdade, eu não era muito de me abrir. Mas o pouco que eu me abria, já era muito para uma pessoa que tinha maldade. Deu para entender? E eu vou falar, eu lembro o gosto amargo da frustração que eu senti quando eu soube que a pessoa não era absolutamente nada daquilo que ela se colocava.
E pior, usava até ainda uma postura de muita seriedade, de muito religioso. E para você ver como as pessoas, elas pintam, elas usam as máscaras que elas querem. E elas usam isso porque elas vão medindo, né? Elas vão temperando o comportamento delas em virtude do prato que elas querem fazer. Ah, eu vou fazer um arroz, eu vou colocar um pouquinho mais de ar. Eu percebi que se eu colocar um pouquinho mais de tempero ali, cozinha mais, fica mais bonitinho, fica menos. Ou seja, pela resposta do seu oponente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque vamos encarar a coisa com um pouco mais de profissionalismo. Não é uma coisa general, nossa, não vou confiar em ninguém. Não, cara, se preserve. É tipo isso. Analisa bem antes de entrar. Um outro ponto da empresa, da visão romântica, é quando você encara a empresa do tipo, a empresa tem quê? Eu conheço muita gente que encara a empresa como ela é ela é meu porto seguro, meu pai. Você está fadado a uma depressão, você está fadado a uma frustração que vai te levar a uma tristeza que vai te acabar. Porque não é o seu porto seguro, uma empresa nunca pode ser o seu porto seguro. O seu porto seguro tem que estar dentro de você e não fora, principalmente numa empresa. Visionário, pelo amor de Deus, não faça isso. A empresa, ela é o que está acontecendo hoje, agora. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Você, às vezes, entra dentro de uma empresa e o que dói é você pensar em sair por conta das pessoas que estão lá. Mas, porque tem muita gente bacana que a gente sente, né? Ou algumas. Mas muita coisa pode acontecer. Não é só o fato dela te demitir, é o fato de você também não querer. Às vezes você entra dentro de uma empresa que era a empresa dos seus sonhos, mas alguma coisa acontece, a sua visão mudou, os seus objetivos mudaram. E simplesmente o que acontece? Você quer sair de lá. E para você não é mais importante. E tá tudo bem. Deu para entender? Então a empresa não tem que. Ah, mas a empresa tem que entender. É claro que, olha só, vamos andar no caminho do meio. Eu costumo dizer o seguinte, se você também está numa empresa que não olha para o ser humano, que não olha para as pessoas e que não tem essa visão humana, eu acho que você já deveria fazer seu pé de meia e sair. Porque uma empresa que olha pessoas apenas como máquina, e olha que máquina também precisa de manutenção, olha que máquina também precisa de cuidado, porque a gente fala assim que as empresas olham a gente como máquina, mas máquina precisa de atenção, senão ela não funciona, senão ela não produz. Então tudo precisa de atenção. Agora, se eu estiver tratando as pessoas como, cara, qualquer um, eu não ligo para você, eu não te olho minimamente como ser humano, eu não tenho um mínimo de empatia, e você sabe disso e tá lá, pelo amor de Deus, ressignifica isso. O que está acontecendo com você? Por que você não está conseguindo tomar decisões? E por que você está sofrendo, talvez até adoecendo em continuar num lugar assim? Agora, se é uma empresa que não é de mimimi, de nhenhenhen, mas trata bem e dentro do que ela pode fazer como empresa, ela está fazendo, aí tudo bem. Aí se você quer muito mais além, talvez não seja dentro da empresa que você vai conseguir. Talvez você precise ampliar o leque de relações fora da empresa. Cai no que eu disse agora no começo aqui. Melhorar o seu lazer, melhorar a sua qualidade de vida, fazer alguma coisa por você, preencher os espaços talvez vazios que estejam aqui dentro. Eu conheço muita gente que fica brigando com a empresa como se a empresa fosse um núcleo que fosse mudar literalmente a vida dela. Visionários não vai. Isso é você que precisa fazer com você. É você que precisa dessa ajuda. Mas quem vai te dar isso não é ela. Até porque se ela fizer isso por você no dia que você sair de lá, você está fadada ao fracasso e à falência emocional. Então, tem que ter muito cuidado.
Uma segunda situação, e aí eu vou puxar o leque, é quando a gente acaba sem perceber, talvez sem querer, talvez inconsciente, é quando a gente acaba sendo vítima do sistema. Eu trabalho mais do mesmo. Eu escutei muito isso já. Eu não vou fazer mais do que o que me pedem, porque não sou obrigado. Não vou fazer. Eu vou fazer isso aqui e pronto, e acabou, e acabou. Ou seja, o que é fazer mais do mesmo? É quando você busca o conhecimento intelectual e não aplica. Porque você acredita que você não é pago para isso ou que essa não é sua função. A gente precisa ter uma separação muito importante aí. Porque o que acontece? É claro que você não vai sair abraçando tudo aquilo que não é seu, porque senão você vai colapsar. E aí ele entra num segundo ponto intercalado com a falta de objetivo. Então, pessoas que não têm objetivo algum, elas estão sempre disponíveis para tudo, não sabendo dizer não, porque olha só que bomba relógio se torna uma pessoa. Eu não tenho objetivo e não sei dizer não. Vou fazer tudo o que a empresa quer. Só que chega um momento que a mesma, que aí volta um tópico atrás, né? A mesma visão romântica que eu tenho, a empresa não tem em relação a mim. Porque enquanto você está ali, ela vai fazer. E tá tudo bem, porque você está entregando bem. Não estou dizendo que você não deve fazer. Mas é que a intenção de fazer que não está legal. Então, vamos lá. Você não tem objetivo e você não sabe dizer não. Então, você é o cara disponível o tempo todo. O tempo todo. Você acaba suprindo 5 pessoas. E tá tudo bem, né? É isso que eu quero que você entenda. Agora, quando você passa a ter objetivos, você pode até fazer um pouco a mais, porque aí, com o objetivo, o que você pensa? Eu estou aprendendo algo novo, isso para mim, na análise SWOT, quando a gente coloca lá os nossos pontos fortes e os pontos fracos, que a gente vê as oportunidades e as ameaças, isso, por exemplo, entra nas oportunidades. Como eu posso aprender algo a mais? Pô, eu aplico aquilo que eu já estou aprendendo, aprendo um pouco a mais para aprimorar as minhas habilidades. Você está entendendo? Então, o mais do mesmo é quando é um problema. Quando a gente está... E aí, vamos lá. O fato de você não ter objetivo, o fato de você fazer mais do mesmo, não significa que você seja assim. Pare de se rotular. Talvez você esteja passando por um momento da sua vida que quem está falando aí alto talvez seja uma insegurança, talvez seja um medo. E talvez você esteja passando por uma situação que você, como está sem objetivo, como tem dificuldade de dizer não, você está sempre disponível. Só que pessoas sempre disponíveis sofrem e sofrem muito. Porque na mesma medida que você dá, pode apostar que você não recebe. Primeiro que nem sabe receber. Você até quer receber, só que você não sabe receber. Porque você está muito envolvido e distraído em dar e não em receber. Só que você sente falta. E aí isso começa a te trazer uma frustração. E aí essa briga agora começa, porque você frustrado, você irritado, você fatalmente vai pegar alguém, ou o chefe, ou a empresa, e vai começar um conflito intermitente. Então, é importante a gente analisar, porque sem querer, sem perceber, a gente vira vítima do sistema. Um outro ponto também, terceiro e último, é quando nós estamos, vamos lá, transitando naquele perfil super-herói. Eu passo a me incomodar com algumas coisas da empresa, mas eu sou forte. Tudo bem, eu aguento. Ai, mas quando eu vejo alguma injustiça acontecendo com um colega, isso me mata. Quando eu vejo alguma coisa acontecendo com outra pessoa, isso me arrebenta. Não, não é justo, não é possível, não aguento isso. E aí você quer abraçar, aí você se torna aquela pessoa com o facão na mão e que vai abrindo o caminho para os outros passarem. Ou seja, você está se colocando numa posição que não é para você estar. Até porque as outras pessoas também precisam criar cascas e aprenderem
Até porque elas também estão passando por aquilo porque elas estão querendo, de certa forma. Porque elas não estão sabendo lidar com isso, não estão buscando se aprimorar no autoconhecimento para saber sair dessa situação. Mas aí vem você e sai abrindo o caminho inteiro. Só que tem uma pergunta, visionário. Pessoas assim trabalham e trabalham muito. Mas muito. O desgaste é imenso. E a produção lá embaixo. Ou seja, você entrega, você faz, mas muito abaixo da sua capacidade. Quando a gente tem esse perfil mais heróico, é importante você entender que a gente está sempre buscando quem? As vítimas. Nós estamos sempre buscando as vítimas para que a gente consiga suprir aquilo que está faltando aqui dentro. E aí o conflito começa, porque vai chegar uma hora que esse perfil heróico ele vai te irritar. Porque você vai achar que tudo está sendo injusto, inclusive com você. E que detalhe, e que essas pessoas que estão te seguindo porque você está abrindo o caminho, fatalmente uma hora vai se perder de você. Ela vai querer trilhar outro caminho, de outras trilhas, com outras pessoas. E isso para você vai ser a morte. A morte. Então, é muito importante a gente entender esses perfis. Porque quando a gente entende esses perfis, a gente olha para o cenário que nós estamos vivendo e fala assim, cara, peraí, deixa eu ver esse inferno que eu estou vivendo. Se ele faz sentido. E se quem de fato está provocando isso sou eu que não estou sabendo lidar? Sou eu que estou provocando? Eu posso mudar isso? Como e onde? Como eu começo? Por onde? Eu já te adianto o seguinte. A gente só começa a resolver qualquer coisa quando a gente realmente reconhece o cenário que nós estamos vivendo. Porque enquanto você não reconhecer o cenário que você está vivendo e não aceitar isso, você não muda. Aí você fala assim pra mim, porra, Patrícia, mas como que eu vou mudar? Como que eu vou mudar? Eu vou aceitar? Então, se eu aceito, tá tudo bem, né? Eu aceito, fica mais fácil? Não. É assim. Quando você aceita, eu aceito que estou vivendo isso aqui. Aí você vai fazer a seguinte pergunta, isso tá bom pra mim? Não. Onde? Nesse tópico, nesse tópico, nesse tópico, nesse tópico, nesse tópico. Ótimo. Olha isso. Tá legal? Não. O que nós podemos fazer para mudar? Ah, eu acho que eu posso fazer isso, isso e isso. Show. Quando? Quando nós vamos começar a fazer isso? Ah, Patrícia, acho que hoje já. Ótimo. Então você já tem ali um objetivo. Então você está aceitando, porque quando a gente não aceita que está vivendo isso, a gente não muda. Então você precisa aceitar. E detalhe, tá? Com amor por você. Porque a gente se pune demais. Nesse caso, por exemplo, do super-herói que você trabalha muito, 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 e você fala, meu Deus, tá um desgaste. Nossa, eu tô me acabando, a empresa tá acabando comigo. Na verdade, não é a empresa acabando com você. Você está trabalhando além da sua própria conta. Você já tem uma entrega boa, você só vai apimentando isso aos poucos. Agora, o exacerbado, o muito, é uma cobrança interna de precisar ser muito bom para alguém. Então, se você não aceitar isso, você não muda. Você não consegue dar o próximo passo. Ou até consegue, mas depois que estiver extremamente esgotado, literalmente doente. Então, visionário, tá entendendo a importância de fazer uma higiene mental? Para eu poder fazer uma higiene mental, eu preciso entender que tipo de pensamento eu tenho para estar me trazendo um determinado comportamento que está fazendo com que eu e as outras pessoas entrem cada vez mais em choque. Eu não tenho paciência com as pessoas, elas também não têm comigo. Eu não tenho saco com ninguém, ela também não tem comigo. Não tenho saco com jovem, não tenho saco com muito mais velho. Não tenho saco com processo, eu fico irritado com as pessoas que estão ao meu lado. E aí? E aí que você tem que se abraçar,
que você tem que se cuidar, entender através do desenvolvimento das suas próprias habilidades, buscar isso no autoconhecimento, na sua autogestão e na autoconsciência. Quando você entende isso, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre as quatro habilidades da inteligência emocional, posso deixar para vocês aqui na descrição, para que vocês estudem. Senta com calma e deem uma olhada nisso. Eu espero de verdade que esse vídeo faça muito sentido e que ele possa, a cada passo por dia, transformar, fazendo com que você seja realmente bem-sucedido com as pessoas, que você se relacione melhor, que você saiba extrair delas os melhores momentos para a sua vida e que a primeira pessoa, em primeiro lugar, claro, a você se relacionar, que seja a primeira pessoa, você mesmo. Curta, compartilhe esse vídeo, me faça comentários ou me faça alguma pergunta. Patrícia, nada a ver com o que você está falando, ou tem sentido onde, o quê? E se não tem nada a ver, me diga por quê. Eu quero ouvir de você. Um forte abraço, tamo junto e não se esqueça da nossa live de terça-feira. Até!